Estamos de volta, mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você e o desafio de agora é regência verbal. Agora há pouco estudamos regência nominal através da resolução de questões e agora chega o momento de respondermos algumas questões sobre regência verbal. Você aproveita para se familiarizar em responder questões de prova, ao mesmo tempo revisa as principais regras gramaticais acerca da matéria. E aí, questão de número 1 na tela, né? Questão sobre regência, regência verbal, certos verbos que reclamam complemento este que pode vir precedido de preposição ou não, uma preposição ou outra. É isso que nós vamos revisar, resolvendo essas questões por mim aqui selecionadas. Questão número 1. Assinale a alternativa em que está correta a regência verbal. 4 alternativas, somente em uma delas nós vamos encontrar acerto quanto à regência verbal. Vamos começar aqui por baixo, né? Pela letra D. Avise de que seu documento chegou. Avise de que... Avisar de não, que avisa algo. Avise que seu documento chegou. O verbo avisar é transitivo direto, não requer preposição, então esse de está errado aqui, né? Questão D não nos interessa porque estamos procurando a questão correta e a D está errada. Letra C. A cidade a que iremos fica bem longe. Quem vai a algum lugar. Então esta preposição a está corretamente empregada, né? O verbo ir, quem vai a algum lugar, exige a preposição a, um complemento regido por preposição. Então a letra C já é a nossa resposta, porém vamos identificar os erros da B e da A, porque reconhecendo o erro também é uma forma de estudar a matéria. Letra B. Cientifique de que haverá novos testes. Cientifique que haverá novos testes. Quem cientifica alguém, cientifica algo, né? E não tem nada que utilizar essa preposição de, por isso que a letra B está errada. E vamos para A. Conheces o edifício que resido? Não, conhece o edifício em que resido. Quem reside em, né? Quem reside em algum lugar. O verbo residir exige essa preposição em. Então a letra A também está errada. Logo, o gabarito para a questão de número 1, letra C. A cidade a que iremos fica bem longe, porque quem vai a algum lugar, preposição a, corretamente empregada. Muito bem. Questão 2 na tela. Assinale a alternativa em que a regência está incorreta. Procuremos agora nestas 5 alternativas uma em que a regência verbal não condiz, né? E vamos já para a letra A. Assisti em Brasília desde 1980. O verbo assistir ele possui diversos significados, diversas regências, inclusive um significado aí bem pouco comum, né? Já bem coisa do passado, assistir no sentido de residir, e é assim mesmo que se constrói. Assistir em Brasília, como se dissesse residir em Brasília desde 1980. A letra A está correta. Quanto à regência verbal, não nos interessa a letra A, estamos procurando o erro e vamos ver a letra B. Aquele espetáculo assisti em pé. O verbo assistir, no sentido de presenciar, no sentido de ver, é sim transitivo indireto. Ele exige um complemento ali com preposição, né? E você está acostumado que este pronome li é justamente o oblíquo que substitui este complemento com preposição, né? Então assistir-lhe em pé, assistir ao espetáculo, tiro ao espetáculo, você está acostumado a usar o oblíquo li, mas isso é lá para análise sintática, né? Mas para os complementos verbais, só que aqui o verbo assistir ele possui uma particularidade. O verbo assistir
no sentido de presenciar, no sentido de ver, é sim transitivo e indireto, mas não aceita o pronome li. Você deveria construir assim, aquele espetáculo, assistir a ele em pé, assistir a ele, nunca assistir li. Não, a gramática não permite o li funcionando aqui junto com o verbo assistir no sentido de presenciar. Então temos um erro na letra B, logo a letra B é o nosso gabarito para a questão de número 2, porém vejamos os demais. Não assistir ao espetáculo, certo? Se quem assiste no sentido de presenciar, isso mesmo, com preposição. Letra D, o advogado assiste o cliente, o advogado assiste o cliente, né? O advogado presta assistência, transitivo direto, mas aí, ó, nessa questão aqui interessante, na letra E nós temos vários advogados lhe assistem, então se o advogado presta assistência, como é que nós temos aqui um transitivo direto, né? sem preposição, complemento, e de repente o lhe indicando a existência de uma preposição? É porque o verbo assistir, neste sentido de prestar assistência, admite essas duas regências. Transitivo direto, sem preposição, transitivo indireto com preposição. Letra D e letra E, as duas estão corretas. E uma questão como essa é muito baixa, pode ocorrer muito do candidato se atrapalhar e achar que é aqui que está a jogada. Uma dessas aqui está errada, né? Esquecer este erro, esquecer que o li não pode acompanhar o verbo assistir, sim assistir a ele. As duas regências aqui da D e da E estão corretas, são facultativas. Letra B é a resposta para a questão de número 2, porque o assistir no sentido de presenciar, apesar de ser transitivo indireto, apesar de exigir complemento com preposição, mas na transformação pelo oblíquo eu não aceito li. Seria a ele. Certo? Questão 2. Vamos para frente. 3. A frase que apresenta erro de regência do verbo assistir é... Agora estamos somente com o verbo assistir. E somente uma dessas 4 alternativas se encontra errada. Letra A. Não fui ver o filme, embora quisesse assistir. Então nós já encontramos o erro, né? Se o examinador quer que nós encontremos a frase que apresenta erro de regência do verbo assistir, já está na letra A. Não fui ver o filme. Quem vê algo, mas não estamos trabalhando com a regência do verbo ver. Embora quisesse assistir a ele. Verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, exige o complemento com preposição, mas não aceita o oblíquo li na substituição. Letra A já é a nossa resposta para a questão 3, porém vamos ver as demais. Não lhe assistia o direito de humilhar, assistir no sentido de caber, né? Não lhe cabia o direito de humilhar. Estamos com a construção correta. Letra C. Ele assiste às aulas, a crase aqui indicando a preposição, certíssimo, assistir no sentido de presenciar. E por fim a letra D. Aqueles médicos assistem os doentes com dedicação, cuidam, prestam assistência, utilizado sem preposição, uma das construções possíveis. Letra D está correta, então o erro só foi encontrado na letra A, por isso que é o gabarito da questão de número 3. Questão 4. Que frase não apresenta erro de regência verbal? 5 frases, 4 erradas, somente uma certa. Vamos procurar, né? Que frase não apresenta erro de regência verbal? Letra A. Avisei-lhe da hora da reunião. Quem avisa alguém de algo, né? Avisa alguém de algo. Ou avisa algo a alguém. A construção aqui está com li, depois com a preposição, como se fosse 2 complementos com preposição, não é possível. Portanto, letra A está errada e estamos procurando C, a alternativa correta. Vejamos a B.
Quando iremos na empresa? Poderia ter aquela interrogação, né, se fosse o caso. Quando iremos à empresa? Quem vai a algum lugar, não vai em algum lugar. Você pode até ir em um trem, em um ônibus, né? Mas você não vai na empresa, você vai à empresa. Letra B também está errada. Letra C. Reclamava muito, mas ninguém o ajudava, né? Ajudava. Quem ajuda, ajuda alguém, sem preposição. Letra C está correta. É o gabarito para a questão do número 4. Regência do verbo ajudar sendo cobrada. Assim mesmo, sem preposição. Então, letra C já é a nossa resposta, mas vamos ver os erros da D e da E. Proíbo-lhe de sair sem autorização. Quem proíbe? Proíbe alguém. Né? Proíbe alguém. E aqui o lhe está como quem fosse uma retomada aí por um oblíquo, fosse uma substituição utilizando preposição, construção errada. Letra E. Lembrei de suas palavras. Lembrei de suas palavras. O verbo lembrar, quando vem assim, sem ser acompanhado de oblíquo, mi, si, ti, ele não exige a preposição, não pode ser com preposição. Aqui deveria ser lembrei suas palavras. Ou então, lembrei-me ao oblíquo. Lembrei-me, aí sim, lembrei-me de suas palavras. Para este de estar aqui, era preciso que depois do lembrei, tracinho me. Lembrei-me de suas palavras, ou então você apenas diz, lembrei suas palavras sem preposição, certo? Então, muitos erros, 4 erros, e somente encontramos acerto na letra C. Resposta para a questão 4. 5 na tela. Me acompanhe aqui na leitura do enunciado. Em torno à filharada, silenciosa agora, queda-se, expectante, assistindo ao desdobrar da concepção. Em torno à filharada, silenciosa agora, queda-se, expectante, assistindo ao desenrolar da concepção. Ao desenrolar da concepção está grifado. Aí o examinador diz o seguinte: com o pronome no lugar da expressão grifada teríamos, nós vamos substituir este complemento aí, né, por um único pronome. Então, assistindo ao desdobrar da concepção, presenciando, vendo, verbo assistir no sentido de presenciar, transitivo indireto, exigindo preposição, quem assiste, assiste a. E aí, geralmente, quando nós usamos o oblíquo para mostrar esse complemento, né, com preposição, esse objeto indireto, a gente usa o li, certo? Menos para o verbo assistir. Assistir a ele. Assistindo ao desenrolar da concepção, olha a preposição aqui, é o a, certo? Mas o examinador quer que nós substituímos este complemento todo aqui por um pronome, né? O pronome. E aí não é o li, assistindo a ele e não assistindo-lhe. Assistindo a ele, essa crase antes do masculino terrível, assistindo transitivo direto sem condição, é transitivo indireto, assistindo a não existe esse feminino, então assistindo a ele, a dúvida poderia, né, levar você a pensar que é assistindo-lhe, mas se lembre de que o verbo assistir não admite esse li, você usa o a ele. Letra A é a resposta para a questão de número 5. Questão 6. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. 1, 2, 3, 4 alternativas. 3 estão erradas, né? Ou melhor, 3 estão certas e somente uma incorreta, e é justamente esta incorreta que nós vamos procurar. Comecemos pela letra D, lá embaixo. As crianças aspiram o ar puro do sítio. O verbo aspirar
sentido de sorver, né? Sentir o perfume, sentir o cheiro, é assim mesmo, transitivo direto, sem preposição, aspira o ar. Agora aspirar no sentido de desejar, almejar, cobiçar, e sim, transitivo indireto, aspira ao cargo, certo? Então seria uma outra construção, mas aqui está correto, aspira o ar, sentido de sentir o cheiro, né? Letra D está certa, estamos procurando o erro, não é letra D. Letra C. O presidente assiste em Brasília há 4 anos, assistir no sentido de residir, isso mesmo, reside em, assiste em. Letra C está correta. Letra B. Hei de querer-lhe como se fosse filha. Hei de querer a ela como se fosse filha. Querer, o querer, dependendo do contexto, se querer, estimar, gostar, se constrói desta forma mesmo, transitivo direto. Porque querer, sentido de desejar algo, eu quero algo, transitivo direto, né? Eu quero uma maçã. Não existe preposição, mas este querer no sentido de estimar é transitivo indireto. Ele querer-lhe como se fosse filha. Nesta questão aí de número 6, muito candidato iria marcar a letra B, esquecendo dessa regência do verbo querer no sentido de estimar ser transitivo indireto, somente se lembrando querer de desejar transitivo direto, iria marcar esta, porque o erro está na letra A, e a letra A não é uma questão assim, nada fácil, né? Ele custará muito para me atender. Ele custará. Esse custar no sentido de ser difícil, muito difícil. Ele custará muito para me atender. A gramática diz o seguinte: esse verbo custar, primeiro, ele só vai ser empregado na terceira pessoa singular. Terceira pessoa singular. Mas sempre tendo como sujeito uma oração reduzida de infinitivo. Oração subordinada reduzida de infinitivo, oração subordinada substantiva, subjetiva reduzida de infinitivo, e aqui nós temos a construção nesse sentido. Ele custará muito para me atender, a gramática não admite. Custar-lhe a muito atender-me. Custar-lhe a muito atender-me. Seria a construção que a gramática aceita, não é? Veja que atender-me, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, funcionando como sujeito desse custar, terceira pessoa do singular. Então é na letra A que nós temos o erro da questão de número 6. E já vamos para a 7ª. Escolha abaixo a exata regência do verbo chamar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 alternativas, e nós temos o verbo chamar aparecendo aqui em 4. Escolha abaixo a exata regência do verbo chamar. O verbo chamar ele possui mais de uma regência. Chamá-lo de inteligente. Denominar, né? Chamar tem o sentido de denominar. Chamá-lo inteligente na letra A. Na letra B, chamá-lo de inteligente. Na letra C, chamar-lhe inteligente. Na letra D, chamar-lhe de inteligente. O verbo chamar, no seu sentido mais popular, é convocar. Chamou o médico, chamou a enfermeira, chamou o amigo, transitivo direto. Mas o chamar, no sentido de denominar, não é necessariamente transitivo direto. O amar, no sentido de denominar, ele simplesmente admite todas essas regências. Todas. Chamá-lo inteligente, chamá-lo de inteligente, chamar-lhe inteligente, chamar-lhe de inteligente. Logo, letra E, todas as regências acima estão corretas. É a resposta para a questão de número 7. Não confundir a regência do verbo chamar, convocar, que é transitivo direto, com o verbo chamar de denominar, que que admite todas essas regências. Letra E é a resposta para a questão de número 7. E aí nós ficamos por aqui.
Esperamos que tenha sido útil aos seus estudos e convidamos você para o nosso próximo encontro, quando estaremos estudando a crase, trazendo mais algumas questões de concurso sobre crase para revisarmos aqui os nossos conhecimentos. Até breve, aguardo você.